Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos começar o nosso tema de hoje. Bom, se porventura alguém não estiver ouvindo, por gentileza indica aqui no chat para mim acertar o volume. Ok, vamos lá pessoal. Bom, eu vou procurar falar de uma forma bastante sucinta e bastante objetiva nesses 40 minutos, talvez uma hora que a gente esteja por aqui, sobre o tema da lei de atração. Gente, deixa eu começar a exibir para vocês aqui. Pessoal, a lei da atração, ela nada mais é do que uma lei física que nos rege a cada segundo da nossa vida. Ok, até aí tudo bem. Da mesma forma que a gente concebe a lei da atração, a gente deve entender também alguns exemplos. Lei da gravidade, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Tá, todos esses são aspectos físicos, são leis da vida e que atuam na nossa existência a cada segundo, queiramos nós ou não. Agora vejam que curioso, eu coloquei aqui no gráfico uma brincadeira com o Isaac Newton, que, vamos dizer assim, há cerca de apenas 300 anos ele descobriu a lei da gravidade. Bom, a gente sabe que na verdade ele não descobriu nada, né? Na verdade ele só conseguiu compilar algo que já era real, que já existia e que já fazia parte da vida de todo mundo. A lei de ação e reação também, ela somente foi implementada dentro do universo da física há pouco tempo. Então, na verdade, à medida em que a nossa humanidade, à medida em que ela evolui, em que ela se desenvolve, que ela se descobre, é que ela vai colocando esse tipo de reconhecimento dentro daquilo que manifesta-se no nosso dia a dia, ok? Bom, reconhecer uma lei significa ser capaz de utilizá-la de forma favorável. Por exemplo, a lei da gravidade, ela permitiu que o avião fosse construído. Tá? Então, graças ao conhecimento desse tipo de lei de ação e reação, é que os inventos da humanidade eles conseguiram se desenvolver. É lógico que isso traz benefício para nós, ou não. Por exemplo, desconhecer a lei da gravidade não significa que eu possa pular de um prédio sem me machucar. Então ela existe, ela funciona, querendo ou não. Quando a gente fala em lei da atração, o postulado aqui ele é o mesmo, ou seja, querendo ou não, acreditando ou não, aceitando ou não, todos nós hoje somos submetidos à lei de atração, ou ainda a lei que diz que semelhante atrai semelhante. Tá? Vamos procurar desenvolver isso um pouco mais. Você atrai para a sua vida aquilo onde você deposita foco ou energia, não importando se isso seja positivo ou negativo, se isso seja bom ou ruim. Assim como a gravidade ela não diferencia se ela pode te machucar quando você pula, assim como o fato de você dar um soco na parede e ela reagir da mesma intensidade não significa que ela possa te machucar ou não, ela simplesmente funciona. A lei de atração, ou a lei de semelhante atrai semelhante, ela funciona em nossa vida independente do nosso foco. Então, se a gente deposita o foco em algo que é bom, nós construímos um universo positivo e atraímos coisas positivas. Se nós colocamos o nosso foco em algo negativo, nós vamos atrair algo negativo. Esse é o postulado simples da lei de atração. O que a maioria das pessoas não sabe é que ela pensa que sabe o que ela quer. Mas ela na realidade não sabe e nem sequer sabe que não sabe. Ok? Vamos entender um pouco mais. Por que isso acontece? Pessoal, a gente tem que entender, esse gráfico aqui ele ilustra a realidade dentro da nossa vida. Esse dado aqui ele é científico. Nós somos governados em nossa vida apenas 5% pela nossa consciência. A consciência é aquela que toma decisões.
A consciência é aquela que tem capacidade de parar para analisar. A consciência é aquela que consegue unificar a nossa ação. Os demais 95% dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas reações e principalmente das nossas emoções, eles são governados pela nossa inconsciência. Tá, esse gráfico, como eu falei, eu vou repetir, é uma estatística oficial, o que significa que nós vivemos 95% do nosso tempo de forma inconsciente. Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, quando nós começamos a aprender a dirigir, nós temos que colocar todos os nossos sentidos naquilo que nós estamos fazendo, e ainda assim a gente começa dirigindo muito mal. Quando o ato de dirigir ele já foi incorporado pelo nosso sistema, a gente pode dirigir, escutar música e conversar com o camarada que está do nosso lado ao mesmo tempo, sem que na maioria das vezes isso interfira na qualidade da nossa direção. Eu digo na maioria das vezes, porque quando a interferência é muito grande a gente pode sim provocar um acidente. Mas a gente consegue dirigir de forma cada vez melhor, sem a necessidade de que a consciência venha interferir. Quando a gente fala em lei da atração, a gente tem que entender que, primeiramente, a lei da atração ela não é uma coisa em que você necessariamente precisa pensar. Algumas pessoas costumam dizer assim, você precisa pensar, você precisa usar o poder da sua mente. Isso não é 100% verdadeiro. O nosso inconsciente, que é aquele que governa a nossa vida em 95% do tempo, ele funciona basicamente através das nossas emoções. O que significa que aquilo que você sente, você materializa, e não necessariamente aquilo que você pensa. Tá? Esse é o maior equívoco que a maior parte das pessoas projeta quando busca colocar a lei da atração em prática. Então elas pensam em algo, mas elas sentem outra coisa contraditória. E em consequência, elas não materializam aquilo que elas racionalmente gostariam, porque a razão ocupa 5% do seu espaço. Mas os demais 95% são emoção. Mais um exemplo. Se você diz assim, eu quero, eu desejo, ou eu almejo atingir tal objetivo, que seja algo dentro da sua profissão, algo em termos de prosperidade, de relacionamento, não importa. Quando você diz assim, eu quero algo, mas atrás desse mas você colocar todos os seus empecilhos. Por exemplo, eu gostaria de ganhar 10 mil reais por mês, mas se não der 10 eu me contento com 5. Então o fato de você ter uma divisão interna, isso significa que o seu pensamento ele deseja algo, mas as suas emoções elas estão correndo e lutando de forma contrária para você. Se você tem um salário de R$1.000 e deseja 5, é lógico que isso já é uma conquista. Mas se você está em 4.900 e gostaria de 10 e se contenta com 5, isso significa divisão ou falta de alinhamento entre os seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos. Quando não existe um perfeito alinhamento entre esses 3 pontos energéticos dentro de você, significa que a energia que você depositaria para atingir o seu objetivo ela se dispersa. E em consequência, o seu resultado ele não vai acontecer, pelo menos não dentro do tempo ou dentro da sua expectativa. Imagino que você diga assim, bom, eu gostaria de me mudar para um lugar melhor. Dentro de 3 meses, esse é o meu projeto, isso é o que eu desejo na minha lei da atração. Mas se não der para conseguir em 3 meses, eu me contento em 6. Então o fato de você projetar algo depois do mas se não der, mas se eu não conseguir, mas se não tiver jeito, isso mostra que existe dispersão entre o que você almeja racionalmente, o seu pensamento, e aquilo que as suas emoções verdadeiramente elas estão projetando. Se você pensa algo e o seu sentimento diz outra coisa, significa que emoção é o que manda. A emoção é que na verdade tem o poder de realização. Então se os seus pensamentos estão num sentido e as suas emoções em outra,
você vai entender essa situação aqui. Não existe alinhamento, existe dispersão da sua energia. A lei da atração, portanto, ela funciona com base naquilo que você sente e não com base naquilo que você pensa. Esse é um postulado tão antigo quanto a nossa própria humanidade. Os antigos hermetistas, os antigos sábios, eles já conheciam bem esse postulado. E se você tiver a oportunidade de estudar o livro mais lido na atualidade, que é a Bíblia, você vai encontrar esse postulado lá dentro. Um deles diz assim: pois em verdade vos digo, quem disser a esta montanha, move-te daqui e arroja-te ao mar, e não duvidar em seu coração, e sim crer que as afirmações que faz se convertem em realidade, terá tudo quanto afirmar. A Bíblia também tem uma passagem que eu gosto muito, quando ela fala no poder de realização que o ser humano tem. Aquilo que você pensa em seu coração, isto você é. Então vejam, é o coração, é o sentimento que é o fator determinante para você realizar as coisas na sua vida. O interessante disso, desse postulado antigo e desse conhecimento antigo, é que a ciência hoje, ela descobriu o seguinte: no coração nós temos o maior ponto ou centro magnético em nosso corpo. Tá? Essa situação ela também é comprovada. Então esse gráfico que eu estou exibindo para vocês aqui, ele não é uma projeção espiritualista ou empírica, ela é verdadeira, ela é constatada cientificamente. Existe um cientista norte-americano, ele inclusive faz uma participação num vídeo chamado A Matriz Viva. Se vocês tiverem oportunidade, vocês vão constatar essa informação aqui. E ele descobriu que dentro do nosso corpo existe um órgão, que é o nosso coração, que projeta um campo magnético muito forte. Magnetismo, gente, é simples de ser entendido, significa atração ou repulsão. Portanto, aquilo que você guarda no seu coração é suficiente para atrair pessoas ou circunstâncias, ou repelir pessoas ou circunstâncias também, apenas exclusivamente dentro daquilo que você sente. Simplificando, pessoal, trocando isso em miúdos mais um pouco, a questão de lei da atração, ela não é uma questão de esforço mental. Ela é uma questão de alinhamento entre o que você pensa, aquilo que você sente e as suas emoções. Isso porque sentimento e emoções são coisas diferentes. Eles operam em frequências diferentes em nosso corpo. Vou dar um exemplo. Quando você comete uma boa atitude, né? Vamos usar aquela brincadeira. Quando você ajuda uma velhinha a atravessar a rua e você se sente bem, parece que o seu coração ele se expande. Isso é, vamos dizer assim, ele é uma verdade parcial. Existe uma expansão da glândula timo, que governa esse centro magnético que nós temos aqui no centro do peito. Então realmente existe uma expansão energética e orgânica em você. Nesse momento você trabalhou com a sua emoção. Quando você projeta uma visualização, vamos supor, você tem um objetivo a atingir, mas você não acredita nele 100%. Tá, o Augusto faz uma pergunta: como você saber em qual área está falhando? Você tem que aprender a ouvir o seu corpo. O corpo ele também pode ser entendido de duas formas. Existem duas palavras que se encaixam bem para o nosso corpo. O primeiro é antena e o segundo é anteparo emocional. O que significa isso? O corpo ele nunca te engana. Então você diz assim: eu tenho certeza que eu vou atingir o meu objetivo, mas sente um nó na garganta, sente um aperto no seu estômago, sente um frio na barriga. Então, esses sentimentos, ou melhor, deixa eu corrigir, essas emoções que se exteriorizam como desconforto orgânico, desconforto no seu corpo, significam que você não tem certeza daquilo que você almeja. Então você diz assim: eu gostaria de conseguir um relacionamento melhor. Eu sei que eu vou conseguir um relacionamento melhor. Mas quando você fala isso,
você sente um friozinho na barriga. Significa que você não tem certeza. Significa que a sua mente racional, ela compreende aquilo que é importante para você, mas as suas emoções, elas não absorveram isso de forma plena. E por isso você sente um frio na barriga, uma taquicardia, um apertinho no peito, um nozinho na garganta. Então, respondendo a pergunta do Augusto de forma bem simplificada, como saber quando você está falhando? É quando o seu corpo ele não acompanha o seu pensamento. A chave, então, pessoal, para a gente compreender o sentido e a realização da lei da atração é simples. Você tem que sentir essa realidade que você almeja agora. O que significa isso? Semelhante atrai semelhante. A emoção que você... O sentimento... Deixa eu corrigir. O sentimento que você guarda no seu coração agora, ele é o responsável por trazer para você as circunstâncias de amanhã. Aquilo que você pensou ontem foi o responsável por trazer as circunstâncias que você vivenciou hoje. Aquilo que você sente no momento presente, ele é o responsável por projetar esse campo magnético que vai atrair circunstâncias para você. Circunstâncias que podem vir através de eventos exteriores e através de pessoas. A lei da atração ela pode funcionar de forma um tanto quanto inesperada. Você pode ganhar algo através da lei da atração? Pode. Mas mesmo o ganhar, ele vem através de pessoas. Porque são essas pessoas que também têm um campo magnético assim como nós. E são essas mesmas pessoas que elas vão vir a nós ou se afastar, trazer coisas ou tirar algo de nós. Eu vou dar um exemplo simples de funcionamento da lei da atração. Eu vou dar 2 exemplos que eu vivenciei há pouco tempo. Tá? Daria para dar muitos, eu vou falar um pouco da minha experiência. No final do ano, eu tinha me decidido que eu ia entrar nesse período agora. Deixa eu mudar aqui para não ficar cansativo. Eu tinha decidido que eu ia entrar nesse novo ano provocando mudanças na minha alimentação. Não era nem uma questão de peso, é uma questão de mudança filosófica mesmo. Eu sentia que eu precisava fazer uma mudança no meu corpo. Eu guardei esse sentimento comigo de forma muito intensa, mas o intenso, gente, não é guardar esse pensamento na mente. Eu simplesmente tinha certeza de que esse ano, em poucos meses, eu ia realizar uma mudança no meu sistema alimentar. Em dezembro, naquela brincadeira de família, de amigo secreto, a minha cunhada me pegou. Qual foi o presente que ela me deu? Ela me deu um livro chamado Lugar de Médico é na Cozinha. Qual é o tema do livro? Alimentação. Alimentação viva, alimentação crua, alimentação em termos de saúde. Ok, esse foi um deles. Em janeiro, eu tinha um monitorzão de 17 polegadas, daqueles antigão de tubo, e que ele ultimamente funcionava, era que nem mulher de malandro, né? Era só na base do tapa. Tinha que dar um tapa nele de manhã para ele esquentar as turbinas e começar a funcionar. Eu estava despreocupado com aquilo, mas de uma forma assim tão espontânea que eu não estava focado em, puxa vida, meu monitor está estragado. Quando eu dava um tapa nele, eu simplesmente visualizava, eu preciso de um monitor novo. Aí em janeiro convidei um colega para vir aqui se reunir, para conversar, vir fazer um almoço aqui com a gente. E esse colega meu, ele trouxe um monitor de 16 polegadas novo para mim, na caixa. Novo não, eu vou dizer assim, ele tinha usado durante uns 6 meses. Ele falou assim, ó Rafael, tá sobrando lá em casa, interessa para você? Então a lei da atração, ela funciona muitas vezes de forma um tanto quanto inesperada. E na verdade, ela é bastante inesperada quando a gente está aberto para isso. Bom, eu já vou responder as perguntas para vocês aqui, tá, pessoal? Augusto e o Nicolas fizeram 2 questões, eu já vou entrar um pouco nesse detalhe. Deixa só continuar a explanação aqui, que eu vou abrir espaço para dúvidas na sequência, tá? Então, assim, quando a nossa vibração ela é positiva, quando você foca no positivo, quando você foca na gratidão e na firme convicção de que o universo te apoia, e ele te dá tudo aquilo que você precisa, as coisas começam a acontecer para o seu bem. Então, nesse meu caso, eu ganhei um livro e eu ganhei um monitor. Mas esse ganhar veio através de pessoas
que de alguma forma percebiam, sentiam, mesmo que de forma inconsciente, de que eu tinha essa abertura. O que a gente tem que entender, pessoal, é que nós estamos todos nos comunicando com o todo. Porque não existe eu e você. O que existe é nós. Nós estamos todos imersos dentro de um ambiente do inconsciente coletivo. E inconscientemente, todos nós captamos os sentimentos e as sensações dos outros. Por isso produzimos coisas boas e às vezes nos causam coisas desagradáveis, apenas por movimentos do nosso inconsciente. O inconsciente, como eu falei para vocês agora, ele é sentimento. E para que você consiga trazer as coisas boas da sua vida, você precisa focar em sentimentos bons, agradáveis, aquilo que você almeja para você. Por exemplo, tá? Isso respondendo de certa forma aqui algumas das dúvidas. Se você quer atrair prosperidade, você precisa focar na riqueza e não na pobreza. Então, se você tem uma situação financeira que não está boa, e você pensa com frequência nas contas que tem que pagar, no desemprego, na dificuldade econômica, nas coisas que você não pode comprar por falta de dinheiro. Se você assiste muita televisão e assiste Jornal Nacional, assiste ali o Datena, aqueles programas que só trazem notícia ruim, inflação, desemprego, economia em baixa, a crise econômica da Europa que está chegando no Brasil. Quando você assiste esse tipo de informação, quando você absorve esse tipo de informação, você começa a vibrar nessa frequência. O que significa? Você começa a ficar com medo. E o medo atrai medo. Então a primeira providência que eu diria para você é o seguinte: pare de assistir TV. A TV é o maior dispersor de energia positiva. Raramente o noticiário mostra aquilo de bom, mostra aquilo que é negativo. E as pessoas se deixam absorver por isso. Então a primeira chave, gente, se você quer atrair prosperidade, foque na prosperidade. Mas de que forma? Você precisa vibrar isso agora. Você precisa já, nesse momento, sentir-se próspero. Se você quer atrair um novo relacionamento, você precisa sentir-se grato e bem, aberto, receptivo. E não com medo. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que eu tive a oportunidade de atender uns meses atrás. Tá? Para quem talvez não me conheça, eu sou terapeuta, eu faço atendimentos e a minha área é desenvolvimento pessoal e, vamos dizer assim, eu costumo dizer que não existe nada que não tenha cura. O que existe são pessoas que não querem se curar, independente de uma situação profissional, financeira, de saúde ou de relacionamento. Não tem nada que a gente não consiga resolver e solucionar. Então, esse cidadão aqui, esse é um rapaz aqui de Curitiba, que é onde eu moro atualmente. Já vou responder, tá, Luciana? Só um segundinho. Então, esse rapaz aqui, ele tinha a seguinte situação. Ele era um militar, tá? Estava muito frustrado e descontente com o trabalho dele. Ele queria fazer um concurso público. Qual que era a intenção dele no concurso público? Era seguir uma carreira melhor, era ter uma vida com um rendimento melhor e entrar mais numa profissão que lhe agradasse. Porque dentro da carreira militar, onde ele trabalhava na época, ele estava muito descontente. O que acontecia com ele, por exemplo? No momento em que ele sentava na cadeira dele para estudar, ele começava a dispersar. Ele ficava com preguiça, dava sono, não tinha vontade de estudar. Então ele me procurou para isso, para entender, Rafael, o que está acontecendo comigo. Porque se for para ficar sentado na frente do computador, divagando a atenção, lendo informação boba, brincando no Facebook, eu fico até 10 horas da noite. Mas se eu ficar entre 6 e 8 sentado na frente da minha prancheta para estudar, eu não consigo. Ok, qual que foi o recurso com ele? Uma das ferramentas que eu utilizo como forma de desbloquear a pessoa, como forma de mudar a vibração dela, é a EFT. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a EFT, para quem não conhece. A EFT, ela é conhecida como técnica de libertação emocional. Então, ela é uma técnica extremamente simples, que faz a pessoa se perceber, ela se encontrar, ela ter respostas do inconsciente dela sobre por que eu não consigo realizar algumas coisas. No caso dele era,
por que eu não consigo sentar na minha cadeira e estudar. Então vejam a trajetória que é bastante curiosa. Ele começou a fazer EFT, eu fui orientando ele durante esse processo. E ele foi se dando conta primeiro de que ele estava frustrado e com medo de não passar no concurso público. Porque ele já havia feito um concurso público há um ano atrás, para a mesma vaga, e não tinha passado. Então tinha frustração, porque ele não passou, tinha tristeza, porque ele não atingiu o objetivo dele, e tinha medo de não conseguir realizar aquele objetivo de novo. Então esses eram sentimentos do passado que estavam vibrando dentro dele. Então ele era uma pessoa que estava vibrando no medo, na tristeza e na frustração. E por isso, quando ele sentava na frente do material de estudo dele, ele não conseguia desenvolver. Ele não conseguia progredir no estudo. Então a gente trabalhou essas questões a ponto em que ele já não tinha mais esse sentimento. Ele já começou a se sentir mais confiante para conseguir realizar o concurso público. Mas ainda não estava 100%. Aí nós seguimos então fazendo mais algumas rodadinhas de EFT. A EFT ela trabalha da seguinte forma, tá? Existe uma frase de preparação e existem batidinhas nos pontos energéticos. Eu já vou fazer uma rodada com todo mundo que quiser aprender um pouquinho e entender o benefício da EFT. Não fujam daí. Então a frase que eu bolei com ele era assim. Ele batia aqui no pontinho do karatê e ele dizia assim: embora eu queira passar no concurso público, mas não tenha força de vontade para isso. Ele repetiu comigo a frase. Na segunda vez ele falou assim: embora eu tenha vontade de passar no concurso público, mas não queira fazer isso. Aí quando ele repetiu essa frase, eu interrompi ele e falei: peraí. Afinal de contas, você quer passar no concurso público ou você não quer passar no concurso público? Aí ele ficou me olhando meio desconfiado e eu falei para ele: não, você acabou de me dizer que você não quer passar. Aí ele colocou a mão no queixo, olhou para cima e falou: nossa, realmente, eu estou percebendo que dentro de mim existe algo que não quer que eu passe no concurso público. Então era uma força negativa dentro dele que fazia ele vibrar no eu não vou passar. A gente continuou trabalhando mais um pouquinho com o EFT. Fica falhando? Deixa eu reduzir. Ok. A gente trabalhou mais um pouquinho com o EFT para ele trazer recordações ainda do passado e entender no que ele estava vibrando. Tá, nisso ele lembrou que no passado, a questão dos 20 anos, ele tinha passado num concurso público, tinha sido mandado para o interior do Amazonas, ele detestava aquilo. E aquilo até hoje provocava pesadelos. Então o que acontece, pessoal? Dentro do inconsciente dele, ele continuava vibrando no medo de não ser aprovado, na frustração, na tristeza, no medo de gastar dinheiro novamente. Isso era a situação dele, ok? Deixa eu responder um pouquinho as perguntas aqui que foram feitas, tá? Por que é tão difícil manter a mente em vibração positiva? É simples. Simples de entender, tá? Porque a nossa mente, ela sabe o que é bom. Mas o nosso subconsciente, ele foi programado por nós desde a nossa infância até os dias de hoje. Tá? Dependendo da forma como a pessoa foi criada, das informações que ela absorve diariamente, ela foca no negativo. Nós podemos entender o subconsciente como sendo um HD. Você comprou seu micro novo, levou o dia inteiro para instalar o Windows, um antivírus e o Office. 8 horas para fazer isso. Quando você precisa usar ele de novo, você aperta o botãozinho, em 2 minutinhos o seu Office está aberto. É assim ou não é assim que funciona? É simples. Quando chega uma versão nova, quando a gente for instalar a versão 2011, a gente leva ali talvez mais 30 minutinhos. Mas ele, quando é instalado no seu HD, ele entra no modo de repetição automática. Você aperta um botão e ele funcionou. Essa analogia, pessoal, entre o HD e a nosso subconsciente, ela é muito precisa, porque nós programamos o nosso HD interno com lembranças negativas, com negatividade, com medo, com tristeza, com frustração. Então, se eu quero prosperidade, mas eu tenho medo de não atingir aquilo, o que vibra em mim é o sentimento, é o medo.
e a prosperidade não vem. Se eu gostaria de um relacionamento melhor, mas a última namorada que eu tive, ela aprontou comigo, a vibração que eu trago dentro de mim é a de medo de atingir a mesma negatividade e o mesmo erro de antes. Existem pessoas que dizem assim, olha, a lei da atração comigo é fantástica, mas eu só atraio emprego ruim. Eu chego no emprego novo, durante 30 dias está tudo perfeito. Aí as pessoas parece que elas começam a me desprezar, que elas começam a me olhar de uma forma diferente, que elas começam a me isolar. Dá 90 dias, 6 meses no máximo, eu saio fora e arrumo um outro, que eu começo tão bem quanto o anterior. E aí em 40 dias o ciclo começa a se repetir. Isso é a lei da atração? Seguramente. Você está atraindo um perfil de situações dentro da sua vibração pessoal. Bom, como lidar com a dúvida, o medo que leva à não realização? Como se sentir próspero? Tá? Esse, pessoal, é justamente o papel dessa técnica maravilhosa chamada EFT. Vou falar um pouquinho para quem não conhece. Nós vamos fazer um exercício para vocês experimentarem no corpo o que ela produz. EFT, gente, é a sigla de Emotional Freedom Techniques ou Técnica de Libertação Emocional. Também é conhecida como acupuntura emocional sem agulha. E eu resumi aqui, apagador emocional. Na verdade, ela é muito mais do que isso. Mas por que a gente pode entender dessa forma? Se eu vibro no medo, a EFT ela tem a capacidade de apagar esse sentimento negativo e nos colocar para vibrar de forma positiva, portanto construtiva e capaz de atrair circunstâncias similares àquilo que nós vibramos. Tá, eu vou repetir. Tudo na vida é consequência do que a gente vibra. Então procura analisar a sua vida. Se você tem dificuldade financeira, se você está com dificuldade profissional, dificuldade de relacionamento, se a sua saúde não está bem, você pode encontrar o ponto que você quiser. Tudo que você vê com os seus olhos é reflexo daquilo que existe no seu coração. Querendo ou não, vai ser assim a vida inteira. Tanto é que a gente muda o sentimento da pessoa e desaparece doença, ela consegue um novo emprego, ela melhora o seu relacionamento. Essa mudança nem sempre é rápida. O Nicolas até pergunta como lidar com a comodidade e o não reconhecimento da capacidade. Gente, tudo isso a gente consegue analisar, destrinchar e encontrar através da prática de EFT. Por quê? A EFT ela pode ser entendida como um apagador emocional que nos leva a entender por que eu não reconheço a minha capacidade. O que me leva a não reconhecer aquilo que eu sou, a não me dar o valor. Talvez o nome disso seja autoestima. A autoestima ela está ligada com todas as nossas áreas, com tudo aquilo que a gente faz. E se alguma dessas áreas que eu citei para vocês e outras ainda está em baixa, é sinal que a nossa autoestima naquele ponto está em baixa. Vocês querem um exemplo bem simples disso? Com certeza já ouviram falar de um cidadão brasileiro chamado Ike Batista. Ele começou a ficar famoso aqui no Brasil a questão de uns 3 ou 4 anos como sendo um dos maiores milionários do mundo. Ele já consta nas revistas como sendo talvez um dos 20 maiores ricos mundiais. É brasileiro, gente. Vocês acham que não tem recurso no país? O nosso Brasil já é a sexta maior economia no mundo. Então quando a gente acha que não tem dinheiro no nosso país, nós estamos vibrando na negatividade. Então vou dar o exemplo dele. Eu li uma matéria com ele há cerca de uns 6 meses, era uma matéria de uma página só, onde ele dizia assim, um capítulo que é muito marcante. Ele diz assim: eu acho que o meu sucesso profissional se deve a essa coisa de autoestima. Vejam que ele não tem nenhuma noção talvez muito profunda do que ele fala, pela forma como ele transmite isso. Eu acho que é essa coisa de autoestima. Porque quando eu era criança, a minha mãe sempre me incentivava. Porque quando eu começava um empreendimento, a minha mãe dizia assim: ah, esse é o bundinha de ouro. Olha como é que a mãe dele chamava ele. Quando eu me desenvolvia numa coisa boa, ela sempre me incentivava. Os pais deveriam fazer isso com os filhos, incentivar aquilo que está de melhor neles. Palavra de quem sabe fazer dinheiro, gente. Tá, isso é só um exemplo simples de como
essa questão de autoestima e vibração e a aceitação do seu potencial podem mudar a sua vida em todos os aspectos. Ok, é lógico que se você está com dificuldade é porque você está vibrando de forma negativa, sem dúvida nenhuma. Então, para isso, gente, eu vou dar uma instrução rápida para vocês para nós executarmos uma rodada de EFT. E na sequência, vocês podem colocar aqui no nosso bate-papo como vocês estão se sentindo agora e como vocês se sentirão depois. Essa é uma rodadinha de EFT muito bacana, muito simples. Tá? Ela chama assim a EFT da gratidão. Por que eu escolhi isso para o tema de hoje? Tá? Porque a gratidão ela é talvez um dos pontos, se não for o ponto, mais importante para a gente colocar a lei da atração em funcionamento de forma positiva e construtiva. Tá? Eu dei uma palestra há cerca de um ano para falar um pouquinho sobre EFT. Tinha umas 80 pessoas na sala assistindo. E eu fiz com o grupo de pessoas essa EFT da gratidão. Teve uma menina que me escreveu 3 dias depois dizendo que a insônia dela desapareceu. Tá? Uma EFT que a gente fez nem foi um trabalho muito profundo. Tá? Isso é para vocês entenderem os testemunhos daquilo que a EFT consegue produzir, tá ok? Ok. Pergunta da Carla. Como podemos ter mente positiva se convivemos com as fontes diretas ou pessoas que vivem no pessimismo? Bom, a pergunta da Carla, ela reflete um pouco daquilo que nós guardamos no nosso inconsciente também. Eu vou dizer assim, que a maioria das pessoas guarda, porque isso já não faz mais parte da minha convivência, da minha natureza, chamada vitimismo. Então tem pessoas que dizem assim, olha, o clima lá na minha empresa é muito ruim, tem uma energia densa, eu entrei naquele lugar, comecei a me sentir mal, me dei uma dor de cabeça. Olha, tem pessoas sensíveis que realmente percebem esse tipo de coisa. Mas existem pessoas que elas se permitem serem contaminadas por isso. Com relação às pessoas é a mesma coisa. Se existem pessoas negativas à sua volta, quando a sua vibração ela é superior, ela não te atinge. Gente, isso é uma lei da física também. Tá? Lembram daquela parábola do Buda, quando ele conseguiu descobrir a questão do caminho do meio? Então, ele estava meditando já há muitos anos, quando ele viu um barqueiro ensinando música para o filho dele, através de um instrumento musical, acho que era uma cítara. O barqueiro dizia, meu filho, se você afrouxar demais, ela não vibra. Se você apertar demais, ela arrebenta. Então, quando uma pessoa ela é atingida por uma vibração que é inferior à dela, significa que, na verdade, ela ainda está no mesmo patamar vibratório. Isso é uma lei física. Você consegue fazer algo, uma corda de um violão, por exemplo, vibrar de forma mais lenta, mas se você puxar demais ele arrebenta. Ele não consegue levantar o padrão vibratório dele, mas você consegue sim abaixar o seu. Tá? A gente consegue também sim fazer um trabalho para bloquear isso. Mas acima de tudo é tirar a posição de vítima que a pessoa tem e entender que ela é responsável pela sua vida e coparticipante de tudo que nós vemos em volta na vida dos demais. Tá ok? Pessoal, a EFT ela funciona da seguinte forma, tá? Como eu disse, é pra gente não delongar muito, que o objetivo hoje não é a gente atrasar demais. Existe uma maneira de fundir a técnica do Ho'oponopono em parceria com EFT, para fazer uma EFT otimizada no caso, como o Nicolas pergunta, 100%. A gente pode bater nos pontinhos de EFT enquanto pronuncia as frases do Ho'oponopono. Tá? O resultado é muito melhor. Tá? Faz na prática, Nicolas, e conta depois pra gente como é que foi. Tá bom, gente? Deixa eu explicar então resumidamente a EFT. Como é que ela funciona? A gente primeiro prepara uma frase de instalação ou frase de preparação. Eu vou pedir para vocês que estão me assistindo encontrarem esses pontos comigo agora, para fazer fazer a EFT corretamente. Aqui na nossa mão, aqui, pronto, nós temos um pontinho aqui que nós chamamos de ponto do karatê. Então nós fazemos uma frase enquanto a gente bate no ponto do karatê e repete essa frase 3 vezes. Essa frase é uma espécie de ajuste das nossas pilhas energéticas. É quando nós informamos para o nosso subconsciente aquilo que nós estamos efetivamente fazendo. Na sequência dessa frase de preparação, nós vamos batendo nos pontinhos pelo corpo. Eu vou pedir para vocês me acompanharem. O primeiro pontinho é no início da sobrancelha. Tá, o desenho que eu apresentei para vocês aqui mostra isso, o início da sobrancelha. O segundo pontinho é no final da sobrancelha.
Tá, são pancadinhas leves, gente, não é para se espancar e nem para machucar, tá? O terceiro embaixo do olho. Depois tem o outro embaixo do nariz. Mais tarde embaixo da boca. Tá? Na sequência aqui no ossinho da clavícula, se você bater com a mão espalmada aqui, você vai acertar ele. Outro ponto, debaixo da axila, tá? Se bater com a mão espalmada também você encontra. E o oitavo ponto aqui no topo da cabeça, ok? Então o procedimento é simples. Uma frase de preparação aqui na mão. E nós vamos depois batendo nesses pontos pelo corpo. Eu vou acompanhar tudo isso com vocês. Enquanto nós pronunciamos frases que estão coerentes e dentro disso que nós estamos trabalhando nesse momento. Nós vamos então realizar agora, pessoal, uma EFT chamada assim a EFT da gratidão. Tá? Faço um teste com vocês. Fechem os olhos, rapidinho. Inspira fundo. Sintam essa emoção, essa situação, esse sentimento, essa vibração que vocês estão carregando com vocês agora. Ok, Augusto, sinto raiva por não ter dinheiro. Tá ótimo. Se qualquer um de vocês que estão me assistindo agora tiverem um sentimento negativo em relação a dinheiro, a relacionamento, a qualquer coisa, mesmo que não seja exatamente isso que nós vamos pronunciar, não tem problema, vocês vão pronunciar junto comigo. E depois vão poder postar para nós aqui o resultado. Tá? Se você simplesmente quer fazer essa EFT para se sentir melhor, não tem problema, faz a EFT que vocês vão perceber a diferença rapidamente, ok? Então, pessoal, vamos fazer essa rodadinha da EFT para vocês perceberem o resultado, tá? Acompanhem comigo. Eu vou falar de forma pausada para dar tempo de vocês repetirem em casa, na sequência, ok? Então vamos lá. No pontinho do karatê aqui na mão, batendo com os dedos aqui, tá? Vamos lá. Só um segundinho. Embora eu me sinta um pouco para baixo agora, eu escolho focalizar nas emoções positivas. Embora eu não me sinta muito positivo agora, eu aceito quem eu sou e como me sinto. Embora eu esteja projetando minha autopiedade agora, eu me aceito completamente e como me sinto. Ok? Então vamos continuar a EFT batendo aqui no início da sobrancelha. Repetindo a frase comigo, aqui nesse pontinho. Eu sempre tenho medo do que pode acontecer. No lado externo do olho. E se alguma coisa ruim acontecer comigo? Embaixo do olho. Eu sinto medo na minha vibração todos os dias. Embaixo do nariz. Eu posso sentir o medo, não importa o que eu faça. Embaixo da boca. Eu não me sinto seguro a não ser que esteja preocupado. No ossinho da clavícula. Tenho medo de liberar o meu medo. Debaixo do braço. Eu não sei como sentir-me diferente. No topo da cabeça. E se não conseguir liberar o meu medo? Cantinho da sobrancelha, gente, continuando a segunda rodada. Eu amo sentir gratidão. No cantinho do olho. Eu escolho sentir-me bem, não importa o que aconteça. Debaixo do olho. Eu estou grato por estar vivo. Debaixo do nariz. Eu amo quem eu sou e como me sinto. Debaixo da boca. Estou agradecido por minha vida. No ossinho da clavícula. Eu aceito. Eu aprecio tanta coisa na minha vida. Debaixo do braço. Estou agradecido pela claridade na minha vida. Topo da cabeça. Eu amo sentir-me tão contente. Mais uma vez. No início do olho, no cantinho do olho.
Eu amo sentir-me bem. No lado externo do olho, eu aprecio sentir-me tão bem. Embaixo do olho, eu aprecio quem eu sou. Debaixo do nariz, eu amo quem eu estou me tornando. Debaixo da boca, estou grato por todas as minhas emoções. No ossinho da clavícula, eu aprecio a orientação que estou tendo. Debaixo do braço, estou grato por quem eu sou. Topo da cabeça, eu amo sentir tanto contentamento. Ok, gente? Agora façam assim. Fecha os olhos. Respira fundo, profundamente. Sem pressa. E agora procurem se observar de forma bastante transparente e de forma bastante sincera. Como você está se sentindo agora? Tá? E quem puder, transcreve para nós aqui. Que sensação você teve no seu corpo depois dessa rodada simples de EFT? Tem muita gente tímida? Ok, Augusto, leveza no corpo e sono, ótimo. A Luciana, leveza. Nicolas, bem melhor, estava com dor de cabeça e passou. Isso, gente, a Márcia, centrada, ok, a Carla, sonolência, tá jóia. Gente, então, deixa eu dar os parabéns para vocês, é sinal que vocês fizeram uma boa EFT. A sonolência, pessoal, ela é uma coisa bastante positiva, tá? Positiva por quê? Significa que você está produzindo movimento no teu sistema, no teu circuito energético. Então, dentro do contexto da EFT, de terapias energéticas, de terapias holísticas, para quem conhece a aplicação de Reiki, de floral, sabe que é muito comum dar abrição de boca e sono, e muito positivo, é sinal que teve uma mudança. Tá, o Edgar também refletiu aqui, estou me sentindo leve, menos cansaço. Isso. Então tudo isso que vocês transcreveram para mim, gente, de uma única rodadinha de EFT que nós fizemos, mostra como essa técnica tão simples, ela consegue provocar uma mudança tão profunda e tão rápida numa pessoa. O que está sendo mais comum? Uma leveza é sinal que estava pesado, sinal que a gente vibrava na densidade e não tinha se dado conta. Então esse é o grande lance, pessoal. Como é que eu sei que eu vibro no medo? Foi uma das perguntas. Na verdade, as pessoas elas não sabem. Elas apenas observam resultados. É como dizer assim, eu estou tão acostumado sendo eu mesmo, que o dia que eu for uma mulher, eu não sei como é isso. É lógico, eu não sei. Porque eu estou tão acostumado com esse meu corpo, que é assim que eu sempre fui. Pergunta do Augusto, como faz para o ego se aquietar? E esse Augusto, olha, isso dá para a gente dar mais um curso inteiro falando sobre isso. Mas a EFT consegue ajudar muito nesse aspecto. Por quê? O que é o ego? O que é a mente? É uma vibração negativa que está presente dentro do nosso sistema, vamos dizer assim, energético, espiritual, e que nos coloca em situações negativas em nossa vida. Então, dificuldade de prosperar, dificuldade de se relacionar, dificuldade de ter uma vida mais plena, mais feliz. Vamos reduzir tudo para essa palavra. Quem não busca felicidade, paz, bons relacionamentos e prosperidade, por favor, escreve aqui para mim. Todos nós buscamos isso. Mas o bendito do ego, a nossa mente, ela não tem maneiras para produzir isso. Porque essa informação, ela ainda está mal escrita dentro do nosso HD. Então, a EFT, gente, como um apagador emocional, ele permite isso. Se você conseguir realizar rodadas de EFT todos os dias, toda manhã, você conseguir dedicar 5 minutos de EFT por dia, você consegue fazer a sua vida vibrar de forma diferente. Não quer dizer que a EFT seja então quer dizer que é uma técnica que te cria dependência? Não.
Porque quando você limpa as suas emoções, elas não retornam. Você começa a vibrar de forma positiva. E essa vibração, ela acaba se incorporando no teu sistema energético da mesma forma como essa vibração ruim, negativa, de medo, de frustração, de raiva, ela vibra agora. Então tudo é uma questão assim de treino, de disciplina e de regravação. E olha, nós somos criaturas de hábito. Quando nós aprendemos um hábito, a gente incorpora isso e a gente não muda. Tanto que a gente aprende a ser negativo e acha que é assim. Não, dá para fazer mudança. Tá, Augusto fez uma pergunta aqui. Percebo que quando trabalho com o EFT sempre tem uma reação, como se fosse um boicote. Pode ser verdadeiro? Sim. Tá, porque o dito do ego, a nossa mente, aquela energia contrária ao nosso bem-estar, à nossa felicidade, ela não quer em absoluto que a gente sofra uma alteração. Porque ele perde o seu sentido, ele perde o seu condicionamento, ele perde o seu motivo de ser. Tá? Os tibetanos, eles dizem assim, que essa energia que nós temos dentro negativa, eles chamam isso de agregado psicológico, porque é algo que não faz parte da nossa natureza espiritual, é algo que se agregou, que se incorporou a nós. Mas da mesma forma que veio, a gente tem capacidade de tirar. Existem vários meios para isso, a meditação é uma delas, o floral ajuda muito isso, mas eu não conheço nenhuma técnica que trabalhe com a velocidade e o resultado focal que a EFT tem. Então existe um boicote interno, Augusto? Com certeza, tem. Tem porque o que a gente poderia chamar do nosso bendito ou maldito ego, para algumas situações, ele realmente busca fazer com que a gente não mude a nossa situação. Pessoal, o objetivo hoje era dar uma explicação rápida sobre alguns aspectos da lei da atração e do funcionamento da EFT. Tá? Segunda pergunta que eu estou lendo aqui, ó. No caso de sentir uma pequena dor de cabeça, é um boicote? Olha, não necessariamente, tá? A questão é assim, você está se sentindo bem, fez EFT e sentiu uma dor de cabeça, isso significa que o seu corpo ele está somatizando para você perceber o sentimento que você está guardando. Dor de cabeça, gente, significa raiva acumulada. Então quem sofre muito com dor de cabeça é que está passando por irritação, estresse e raiva com muita frequência. Então, conforme o segundo perguntou, se você fez uma EFT e sentiu uma ligeira dor de cabeça, você está começando a trazer do inconsciente para o seu corpo a raiva que você tem acumulada. O importante nesse caso é o seguinte, aplica a EFT mais uma vez, focada na dor de cabeça, se você conhece. Ou repete até mesmo essa rodada que a gente fez, tá ok? Então, gente, é o seguinte, olha, a lei da atração a gente já manifesta ele na nossa vida. 24 horas por dia. Ai. Ok, pessoal, teve uma pane na minha internet aqui, é muita chuva hoje. Então vamos lá. A gente já manifesta ela e nós já temos hoje resultados daquilo que nós pensamos ontem. Então o pensamento é importante no seguinte sentido, o pensamento ele é o responsável por originar sentimentos. Mas só o pensamento por si só ele não é efetivo. Você pode gravar mentalmente uma frase, mas se você não sente que ela é verdadeira, se você não sente no seu corpo, vamos dizer assim, de uma forma visceral aquela verdade, você não consegue manifestar isso. É nesse sentido que a EFT consegue te ajudar. A meditação vai te ajudar, isso vai. A visualização criativa vai te ajudar, vai. Mas eu vou dizer assim, tem situações em que nenhuma nem outra conseguem resolver com a mesma eficiência da EFT. Tá, para quem quiser aprimorar um pouco mais, gente, então nesse domingo agora, no dia 4, tá, eu preparei o domingo porque tem pessoas que têm dificuldade durante a semana. Eu preparei um curso de 4 horas falando sobre a lei da atração. Então o investimento é relativamente pequeno, de R$80. E os meus cursos eu trabalho sempre com resultado. O que significa isso?
Se você que está me assistindo agora fizer o curso e ficar descontente com o resultado, não fica triste não achando que perdeu o dinheiro. Você me manda um e-mail no dia seguinte e eu devolvo ele para você. Tá? Eu trabalho com transparência, eu trabalho de forma honesta e eu trabalho transmitindo para as pessoas a minha experiência de vida. Isso significa que eu vou mostrar para você não aquilo que eu li, eu vou falar muito daquilo que eu pude vivenciar. Porque muitas das dificuldades que vocês estão tendo hoje, eu já passei um dia e consegui superar, sem sombra de dúvida. Tá? Então, se você está com medo de gastar dinheiro, fique despreocupado. Tá? E vou dar uma outra informação bastante positiva para quem porventura esteja com um pouco de medo. Felizmente, nesses 2 anos de atendimento com EFT, nunca devolvi um tostão. Nem em atendimentos pessoais e nem em cursos. Então, o resultado tem sido sempre 100%. Porque o EFT é uma ferramenta maravilhosa. Tá? E a prática vai mostrar isso para vocês. Pessoal, eu não gosto muito de passar no meu horário previsto. Nós temos aí uns 5 minutinhos. Alguém gostaria de fazer ainda alguma pergunta? Fale agora ou cale-se até domingo. Nicolas, ok. Por que de primeira hora você age com entusiasmo, mas depois a mesma frase começa a perder o seu efeito? Isso é sinal que você ainda não fez uma reprogramação profunda. O que acontece? O nosso subconsciente, ele funciona através de camadas. Tá? Eu escrevi um artigo uma vez falando sobre as camadas dos ogros. Tá? Vocês já assistiram o Shrek? O Shrek diz que os ogros são como camadas, são como cebolas, eles têm camadas. Então, na verdade, o nosso ego, a nossa mente, o nosso subconsciente, ele funciona da mesma maneira. São camadas e cada vez mais profundas. Então você pode fazer uma EFT e se sentir melhor, e depois você retorna. Por que isso? Porque você está em camadas e você atingiu uma camada mais profunda. Mas às vezes existem outros aspectos que precisam ser trabalhados. Quando você trabalha todas elas, essa sensação de bem-estar, de conforto, ela se torna permanente para você. Como é que você sabe que atingiu o objetivo? Você se sente bem permanentemente. Se não chegou aí, tem camadas a trabalhar. Bom, gente, para quem quiser os dados, tá? A pergunta da Márcia, como faz o pagamento? Você pode encontrar os dados para fazer o pagamento no nosso site, tá? www.eftbrasil.net.br. Tá? Você vai encontrar já na homepage, logo na primeira página, vai te direcionar para o curso. Pode tanto fazer através de depósito bancário, como através de pagamento online, pelo PayPal e pelo PagSeguro, que aceita inclusive pagamento parcelado em cartão de crédito, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço igualmente pela oportunidade de estar com vocês, tá? Eu me sinto grato por poder compartilhar um pouco de experiência. Quem quiser aprofundar, fica convidado então para fazer o curso de sábado, tá bom, gente? Uma boa noite para vocês. Um excelente fim de semana e nos vemos em breve, porque eu pretendo realizar esses eventos de forma mais periódica, tá bom? Um grande abraço de todo o coração e namastê para todos vocês.